Boa tarde, Fabinho. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Pô, Fabinho, a gente não tá no estúdio hoje, mano? Não, hoje é diferente. Viemos parar no meio da FIPAM. A feira está maravilhosa. Tudo de panificação se encontra aqui. Porra, beleza. Quem você trouxe hoje, Fabinho? Fui buscar ali fora. Hoje diferente, uma panificadora do Rio Grande do Sul. Grande atuante, né, no sindicato, na BIP, Sindicato Nacional. A Carla. Boa noite, Carla. Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos ouvintes. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Joia. Seja bem-vinda. Carla, como é que começou essa história de padaria? A história de padaria começou que eu me apaixonei pelo filho de um dono da padaria, né? Eu sempre digo, me apaixonei pelo negócio também. Como é que você se apaixonou? Ele trabalhava na padaria? Eu era funcionária pública. Tinha 2 concursos públicos. Nossa, que história diferente. E nada a ver com padaria, né? E acabei namorando um dos filhos de uma família de 5 filhos. Eu namorei mais novo e acabei casando com ele. Mas foi na padaria que você conheceu ele? Foi na padaria que eu conheci ele. Que legal. E depois, no CTG, né? Eu levava a minha irmã, que era a primeira prenda do CTG, e ele era o posteiro da invernada. E a gente começou, né, a se conhecer e tal. Bom, por fim, casamos. E eu pedi exoneração dos meus 2 concursos públicos para ir para a padaria. Nossa. Me apaixonei pelo Caraca, negócio, isso que é né? paixão, hein? Sabe que, às vezes eu fico pensando, mas os 2 primeiros anos que eu saí do serviço público e fui para a padaria, gente. E aí comecei a trabalhar direto. aí vinham as reclamações, né? Eu não tenho salário, eu não tenho 13º, eu não tenho férias, não tem final de semana, tá? Eu fiquei muito chateada e achei que eu tinha dado um passo errado, sabe? Achei mesmo, porque mudou tudo. Eu acostumada a trabalhar desde os meus 16, 17 anos, ter o meu próprio dinheiro. Eu dizia para o meu marido, e agora? Agora eu não tenho dinheiro para comprar um presente para ti, se eu quiser. Não, mas se tu precisar de dinheiro, tu me pede, que eu te dou. Isso não tem graça. Eu pedi dinheiro para, sabe? Sim. E aquela situação foi me incomodando, porque era uma família de 5 filhos, Certo. né? Eram Marli, Marley, Marilei, Marlon, Marion e Marilon. Bem, todos os filhos da Dona Zuma de seu Zeferino. Todos trabalhavam na padaria, né? Sim. Porém, a sociedade era do seu Zeferino, Manuel Gomes e Filhos Limitada. As mulheres não tinham participação, só trabalhavam, sabe? E aí eu entrei e quis quebrar esse paradigma, porque eu pedi para ser sócia da empresa. Minha sogra já me olhou no segundo dia e disse assim, sócia? Tu chegou ontem, já quer ser dona de tudo? Ela me Sentar na janela? querida, sabe? Hoje eu vejo isso com muito carinho, a preocupação dela, né? Porque era normal as mulheres trabalharem e não participarem. Sim. E eu pensei que, olha, não, mas eu estou trabalhando, eu tenho que participar, né? E no fim, acabei entrando na sociedade e hoje sou a proprietária da padaria. Acabo sendo eu e meu filho, nos tornamos sócios, então, um do outro, né? Legal. Depois de 40 anos. Dessa quase. mesma padaria? Essa mesma padaria. Já está há 40 anos lá no município de Eldorado do Sul. Hoje é só você e seu filho que tomam Hoje só eu e meu filho. E o seu Zeferino e a Dona Zuma continuam morando lá do ladinho, sabe? Continuam experimentando as coisas da padaria, já aposentados, nós conseguimos aposentá-los, né? Legal. E o pai do meu filho, o meu marido por 25 anos, acaba trabalhando conosco, né? Nós nos separamos depois de 25 anos de casado, mas nos damos muito bem. E ele faz pão de queijo hoje. Ele tem uma fábrica de pão de queijo, continua no ramo. Mas nós que vamos levando a padaria hoje com 50 funcionários já, Caraca, novamente, que pós-enchente, né? Pós-enchente, porque teve essa questão. Conta pra gente um pouquinho Pô, aí, mano, pô, já chorei quando ela contou lá no São Papão. Vamos ouvir essa história. 61 dias fechados, com as portas fechadas. Quando teve aquela grande inundação no Rio Grande do Sul. 2024. Nunca a água havia chegado lá. Então, nós nos preparamos com sacos de areia na porta. Normalmente fazíamos isso e sempre deu certo, né?
E só que a água começou a subir no dia 2 de maio, e no dia 3 a gente não conseguia entrar dentro da padaria mais. Caramba. Ainda que eu moro ao lado ali, né? Numa casa de 2 pisos, a gente ficou com 20 pessoas lá. E as pessoas começaram a me ligar: posso ir para tua casa? Posso? Claro, que já tinha havido uma enchente em 2023, em novembro, onde a água chegou a bater na porta da padaria. Não entrou, nós ficamos fechados 2 dias só. Mas mesmo assim, fazendo pão, e o exército indo buscar lá de caminhão na porta da padaria para levar para os abrigos. E a gente achou que ia entrar, mas um pouquinho, Nunca né? tinha acontecido, né? Você tá lá há quanto tempo? Nunca, gente. Foi um choque. Nós ficamos mais de 20 dias sem poder entrar dentro da padaria. Nossa. Mas graças a Deus, depois de tudo, nós tivemos muita dúvida se nos Como é reabrir. que foi para você isso? Como é que Foi- você absorver isso e você ter força de não parar? Porque é algo absurdo. Tu sabe que um dá força para o outro, né? Os clientes, quando nós conseguimos retornar, e não tinha água, não tinha luz, mas a gente conseguimos abrir as portas, retiramos todos os vidros da lateral, na padaria de esquina, então tem vidro, tiramos todos os vidros para poder empurrar tudo para fora, né? Imagina, assim, nós tínhamos 3 toneladas de produto congelado na câmara fria, apodrecendo, né? Barro lá dentro, farinha, nós tínhamos recebido farinha um dia antes. Polvilho, da fabricação do pão de queijo, das roscas. Aquele polvilho vira uma cola, né? E a gente teve que botar tudo isso para a rua. Então, eram montanhas de produtos na rua e as pessoas passavam para catar o que dava para comer. Eu lembro de pessoas com barras de queijo, né? As peças de queijo, cortando para ver se conseguiam comer o meio. Entendi. Sabe? Porque não tinha acesso no nosso município. O pessoal não tinha como chegar, né? Nós saímos da minha casa, teve gente que saiu de helicóptero, içado por helicóptero, né? A maioria de barco. E eu resolvi ficar, eu fui a última a sair, porque eu tinha 3 cachorros, 2 meus e um da rua, que acabou vindo com a gente. E o que eu ia fazer com os 3 bichinhos? Eu não ia embora, porque eu assisti muito cachorro parar de latir durante a noite, porque caía do telhado e se afogava, né? Então, daí a gente pensou, eu pensei, meu filho estava na Espanha nessa época e me ligava chorando, né? Mãe, o que vamos fazer? Eu disse: filho, nós vamos fechar a padaria, manda calcular a rescisão de todos os funcionários, que eles vão receber ali o seguro-desemprego, e a gente... Já tinha 50 funcionários nessa época. Nós tínhamos quase 60, chegamos a 63 antes da pandemia, aí depois baixou um pouquinho o número. Nós estávamos com 54, 55. E aí calculamos a folha de pagar, a rescisão de todos, deu quase 500 mil reais, pagando todos os direitos. Nós não tínhamos esse dinheiro, né? Até teríamos como levantar, e aí meu filho me pergunta: e nós vamos fazer o que depois? Pra pagar. Né? Mãe, nós vamos fazer o quê? Daí nós resolvemos, aí os clientes vinham nos perguntar: vocês vão voltar? Vocês vão abrir as portas? O senhor da escola na esquina particular vinha nos perguntar: vocês vão reabrir? Se vocês não reabrirem, a gente não reabre também. Né? Porque a gente tem uma história com o município. Nós emancipamos junto com o município, né? Então, o município é emancipado há 36 anos, a padaria está lá há 40. Então, era estrada de chão, tinha buraco ali em tudo, né? Nós somos da época da poeira, de ter que tirar o pó do balcão, porque os carros passavam e vinha aquela poeira lá para, né? Então, a gente tem uma história junto com o município. Daí nós pensamos: não, nós temos que reconstruir. Os maquinários também? Gente, os fornos, os nossos 3 fornos Ramalhos. Imagina o preço do forno da Ramalhos, que eu fui ver agora aqui. É um absurdo. Todos os 3 fornos ficaram embaixo d'água. Durante mais de 10 dias a água estabilizou. Nós medimos, na marca da parede lá, deu 2,30 metros dentro da padaria. Isso significa que eu não entrava na padaria caminhando mais, tenho 1,70 m, né? O dia que eu entrei, que eu chorei muito, eu deixei as 19 pessoas na minha casa. Eu tinha o seu Zeferino e a dona Zuma, com mais de 80 anos, que não queriam sair da casinha deles, começaram a levantar as coisas. Eles moram, tem a padaria, a casa deles e a minha casa, né? E eles não queriam ir para lá para casa, porque eles achavam que quando a água bateu na cintura deles, já era 1h da manhã. Daí eles foram para minha casa, né? Mas olhando para a casinha deles, a água chegar no teto.
Nossa. E isso é muito Caramba. triste. Eu desci no outro dia sem falar pra ninguém, porque eu desci de calça jeans, camiseta, tênis, e entrei naquela água que estava batendo em alguns lugares na minha cintura, em outros batia no peito. A gente não tinha roupa para sair, né? E eu passei por trás, passei pela casa deles, filmei, passei pela padaria, e quando eu entrei, as coisas já tinham virado freezer. Eu não conseguia abrir mais as portas, né? E aí eu chorei muito. Eu tenho o vídeo onde eu tô emocionada falando a casinha deles, que me emocionou. Eles queriam salvar as coisas. Com 80 e poucos anos, gente, não tinha o que fazer, Não tinha o que né? fazer. Que nunca tinha acontecido, é Nunca difícil. tinha. E aí, daí Hã? o pessoal pergunta pra gente, mas vocês não conseguiram tirar isso, mas tu não tinha o que tirar. Eu lembrei da máquina do pão de queijo, que era uma máquina nova, né? E eu disse, vamos levantar. Nós levantamos, colocamos em cima de uma das mesas. A água levou as peças. Levou, e nós demoramos mais de 3 meses para voltar a fazer pão de queijo, né? Mandar a máquina arrumar. Então ali eu me emocionei e chorei muito. Mas foi o único momento, sabe? Depois, de noite, lá de cima, a gente via um rio passando. Daí eu até brincava, né? Eu digo, olha como a gente realiza o que pensa, né? Eu sempre sonhei em morar numa casinha com um rio passando atrás. Agora eu tenho um rio atrás, dos dois lados e na frente. Sabe? E eu senti uma paz muito grande. De noite, à luz de velas. E nós ficamos com... Eu tinha famílias da época que eu participava do grupo de jovens, que estavam lá em casa. E ele levou o violão, porque para ele era, né, cada um pega o seu bem mais. E ele levou o violão e nós cantávamos as músicas da época do grupo de jovens. Eu tinha uma vovó de 94 anos, com Alzheimer. Caramba. E ela dizia assim, nossa, que rio mais grande. E daqui a pouco ela olhava na sacada e dizia assim, um porco! E a gente saía correndo olhar. E não era um porco, era um saco de lixo. E para ela era um porco. E tudo bem. E ela estava muito feliz. E eu disse, olha, viu o lado bom do Alzheimer, né? Até ajuda. Mas, enfim, as pessoas foram retiradas aos poucos, foram saindo. Nós ficamos mais de 15 dias sem poder retornar ao município. Quando a gente retornou, e aí tomamos a decisão de reabrir, daí, gente, tu trabalha, tu limpa. E não aparece. Daí veio gente de todo lugar do Brasil, sabe? Eu tive uma noite lá em casa, 4 homens que eu não conhecia, dormindo lá no chão, né? Porque aí vem água, aí um traz colchão, outro traz gás, o outro traz... Que a gente fez amizade até hoje. A gente conversa, quando chove muito, eles me ligam. Como é que tá aí, sabe? Então, a solidariedade foi muito grande. E a panificação, não posso nem falar, né? Aqui de São Paulo, a ajuda que a gente recebeu do São Papão, né? Foi, assim, alguma coisa que eu tive associados no sindicato que me ligaram 400 quilômetros de lá, que receberam ajuda, que eram associados, nós tínhamos como ver, comprovava que estava precisando, né, que tinha sido inundado, e recebeu ajuda. E aí eles me ligavam depois agradecendo e pedindo para estender o agradecimento, e eles nunca a gente recebeu uma ajuda assim, Legal. sabe? E aí a gente viu como a solidariedade é grande no nosso meio, né? No Brasil inteiro, mas A maioria na das pessoas são panificação, boas. São. É que as ruins faz muito barulho, né? Parece que tem muita gente. Verdade, é bem isso. Bom, como é que você conseguiu buscar força para levantar isso? Aí que eu te digo, eu fico pensando, né? Deus, eu acho que tá dentro de cada um. E é isso que nos dá força, sabe? Porque eu fiquei me perguntando, por que que eu recomecei, né? Por que que a gente... Gente, é por causa das pessoas. E Deus tá dentro das pessoas, sabe? Então, assim, ó, quando tu vê olho no olho a esperança, né? Vocês vão reabrir, se vocês não reabrirem, a gente também não vai reabrir. Aí tu vê como é importante uma padaria, Sim. né? O reflexo que ela traz para o bairro, para o município, né? Exatamente. E aí tu vê a importância e tu tira forças aí nas pessoas. As pessoas te dão forças, né? Sim. É isso mesmo. Caramba, que história, hein? Mano, eu tô me segurando aqui. E hoje como é que tá lá? Bom, hoje eu posso dizer, nós não estamos 100% ainda. Nós perdemos muitos clientes que foram embora. Porque as pessoas mudaram, né? Mudaram. Teve aquele auxílio do governo do compra assistida, só que não a 200 mil reais, tu não compra nada em Eldorado, numa área alagada, porque a compra assistida
não podia ser em área que tinha sido alagada. Então, Eldorado do Sul 90% alagado. Aí eu perdi confeiteiro, padeiro, supervisor de loja, obra, né? pessoas que trabalhavam comigo há muitos anos, que vieram se despedir da gente chorando, porque tinham que se mudar para outro município, né? E aos poucos a gente está tentando se reerguer, mas vai longe ainda ser como era foi o antes. primeiro dia que você abriu a padaria pós isso? O primeiro dia, gente, nós abrimos, porque tu fica protelando, né? Já fazia 40 dias, 50 dias, 60 dias. Daí eu disse pro meu filho, Thales, nós vamos abrir com pão e café, né? E ele disse, mas mãe, não tem isso, não tem aquilo. Não, o forno tá funcionando, né? A maceira tá funcionando. Nós vamos abrir com pão e café. E nós abrimos com pão. Os clientes entravam na loja para nos abraçar. Tá te espiando. Visitinha. A visitinha. O cliente entrava na loja e nos abraçava e chorava, Que legal. chorava. E a gente se emocionava junto, sabe? Com certeza. E aos pouquinhos a gente foi aumentando, né? O mix de produtos. E hoje não estamos 100%, mas estamos no caminho. Legal. Reconstrução sempre, né? E FIPAM? A gente, a Tem FIPAM... uma dúvida. Calma. Não, falam que Deus não coloca um fardo que você possa carregar. Te deu alguma lição isso que você passou? Há muita gente. Muita. A gente descobre uma força que não imaginava que tivesse, né? E a gente começa a dar valor a outras coisas. Menos valor às coisas materiais. Sim. Porque tu anoitece, dono de um monte de coisa, Sim. e tu amanhece, dono de nada. E devendo, né? E devendo. Exatamente, né? Verdade. Então, assim, ó, tu começa a pensar que tu não precisa de tantas coisas para viver, né? Certo. E tem outras pessoas que, às vezes, a gente aprendeu muito a compartilhar, a dividir. Eu me lembro até hoje que passou um barquinho, lá, barco de pessoa civil. Vocês querem um sanduíche? E aí, queremos, eu gritei, né? E aí ele foi procurar, só tem 2. Se não tem problema, a gente divide, sabe? E aí tu começa a dividir e quando tu tem pouco, tu divide um pouco. Sim. E aí tu começa a ver que tu pode viver com bem menos. E que a vida é o hoje. É o hoje. Né? Que a gente tem que viver o hoje como se fosse o último dia. Sempre. Que lição. Essa foi doída. A gente às vezes não pensa e pode acontecer tão perto e às vezes com a gente mesmo, né? Exatamente. Uma coisa que nunca havia acontecido e o pessoal teve que passar por isso. Agora sim. Foi um negócio mais alegre. Agora sim. E a FIPAM? A FIPAM é uma alegria, né? É. Gente, eu lembro que eu venho na FIPAM, eu acho que há mais de 15 anos, né? E logo no início, isso eu falo hoje para os meus associados lá. Quando, gente, você vai na FIPAM a primeira vez, você começa a andar pelos estandes, e eu cito meu exemplo. Eu vinha para a FIPAM, eu vinha para São Paulo, para a FIPAM, mas aí eu tinha que conhecer a 25, Sim. o mercado, o Brás, que as pessoas falavam muito, Sim. né? E aí eu passava pelos estandes e eu olhava e eu dizia assim, não é para mim, não é para nós, sabe? Porque essas máquinas, esses equipamentos, né, são caros, ou são, sabe? E hoje, depois de tantos anos, a gente vem para com uma lista, com o fornecedor que tu quer, Conversar. que tu quer comparar, sabe? E tu começa comprando uma máquina, um equipamento, né? E tu sabe que aqui é o melhor lugar, porque aqui tu tem como comparar, tu tem como testar, tu tem como ir em padarias para verificar que já estão usando aquele, né? E o fornecedor, ele te leva, conhecer o equipamento funcionando, né? Então, muitas vezes a gente convida o pessoal para vir e eles dizem, não dá. Nós estamos hoje, nós trouxemos 6 empresários da panificação, pagando tudo via sindicato, para que conhecessem a FIPAM, Legal, sabe? legal. E eu acho que a Que gente nunca tinham vindo. nunca tinham vindo, que a gente
tem que dar essa oportunidade para eles. Alguns já tinham vindo, mas a gente fez lá um sorteio para valorizar quem era o associado, né? Mas isso é muito importante, porque, e eu sempre digo, você pode ir, você pode achar que não é para você naquele ano, mas no outro ano tu já vai com outro olhar. E depois que tu fizer uma compra na FIPAM, no próximo ano tu vai esperar para chegar a FIPAM para poder fazer os comparativos, para poder ver os equipamentos, né? Então é uma feira imperdível. A gente, olha, pode ter feira em todos os estados do Brasil, mas a FIPAM é a melhor, né? Legal. A melhor. E você já foi em alguma feira fora do Brasil? Sim, nós já fomos na IBA, nós já fomos na European. Na França, Na né? França, e na IBE. De Vegas. Em Las Vegas. E você, qual é a comparação que você faz da FIPAM com essas feiras que são maiores, na verdade? E eu acho que olha, a FIPAM, ela vai chegar a ser uma feira que vai ficar pequeno esse Expo Center Norte, né? Legal. Porque a cada ano ela tá maior. E a gente encontra aqui tudo. Aqui, né? E o melhor, todo mundo fala português. Essa é a melhor parte, né? É mais fácil, pô. Mas tem uma questão, já tivemos outros convidados e citaram uma coisa que eu achei interessante, que a FIPAM é muito voltada para nós, panificadores ali de padarias artesanais, tradicionais, e as feiras de fora são maiores, mas muita ala de grande indústria. Exatamente, né? Então verdade. a gente aqui acaba sendo sentindo mais em casa, acolhido, né? Exatamente, Não é verdade? Exatamente, é Então, verdade. você concorda com isso, né? Concordo totalmente. Nossa, a gente sente um acolhimento, Sim. né? Sim, é isso. Se uma lá FIPAM fora, fosse uma sim. grande padaria, a gente fosse cliente, né? Verdade. Exatamente. Mesmo Verdade. sentimento que a gente dá para o cliente na padaria, a gente sente aqui. Padaria, confeitaria, tu Sim. tem tudo aqui, Sim. né? Tu tem tudo. Novidades. né? Novidades. Não, é uma E feira a desse ano? imperdível. Tá boa? Tá ótima. Gente, eu não consegui ainda passar em todos os Também estandes, não. né? A gente meio que se perde ali às Aham. vezes, mas tá muito bem sinalizado. E a variedade, assim, achei muito legal. Quando você vem para passar a semana aqui em São Paulo. Sempre, olha, nos últimos 3 anos eu venho geralmente no domingo Aham. ou na segunda e fico até sábado. É uma Até semaninha sábado. de aprendizado, De né? investimento, De né? investimento, Não, né? Em muito você legal. mesmo. De manhã tu participa do congresso. Tem congresso. O congresso tá maravilhoso Sim, também. sim. Se tu vem antes, tu vai fazer visita técnica. Sim, bem Em legal. São Paulo, tu pode visitar a padaria de madrugada, né? Isso é perfeito isso também. É todo muito horário, legal. né? Todo horário. É assim mesmo. Ô, Fabinho, deixa o convite para ir Sim. no estúdio. Convite fica Que para lá a gente não tem tempo para numa acabar. próxima visita a São Paulo. Essa conversa se Aqui estenda. foi um aperitivo. Só um aperitivo, só um Pra deixar com comecinho, vontade. né? E depois a gente pode estender para ter essa conversa mais registrada. Legal. Obrigado, Tá Carla. lindo aqui. Obrigada a vocês Quer deixar pela algum recadinho pra oportunidade. Quer falar alguma coisa para alguém? Manda um recado pro seu filho. Pro meu filho. Isso. Ai, Thales. Ele não veio, né? Não, o Thales não veio, querido. Ficou lá trabalhando, né? Então, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar, né? E deve estar passando um perrengue lá com essa água. Tá chovendo de novo lá? Tá chovendo de novo e forte, e já começou alagamento em algumas cidades do interior. caramba. Aham. E quando eu saí de lá, ele, inclusive, ficou na minha casa, que é ao lado da padaria, para poder justamente ter um olhar mais atento na subida da água, né? Certo. Mas te amo, filho. Show. E tô aqui em São Paulo olhando as novidades para levar para nós. Show, é isso aí. Obrigado, Legal, Carla. obrigado. Obrigada.